Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 27 de dezembro, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, diretamente de Monte Shasta, na Califórnia. Depois vou postar umas fotos para vocês no Instagram, tá? Vocês já sabem que eu sou meio ruim de foto, né? Bom, hoje nós estamos na lição que vai ocupar o nosso trabalho até o final do ano. As lições 361 a 365 que a gente vai ler nos próximos dias, que declaram: quero dar-te este instante santo, tu estás no controle, pois eu quero seguir-te, certo de que a tua direção me dá paz, né? E aí a gente tem a introdução das lições finais, que é o texto que eu vou ler agora com vocês. As nossas lições finais estarão tão livres de palavras quanto for possível. Nós só as usamos no início da nossa prática e apenas para lembrar-nos que buscamos ir além delas. Voltemo-nos para aquele que nos mostra o caminho e faz com que os nossos passos sejam seguros. Entregamos essas lições a ele, assim como damos a ele as nossas vidas a partir de agora. Pois não queremos mais voltar a acreditar no pecado que fez com que o mundo parecesse feio e sem segurança, agressivo e destruidor, perigoso em todos os seus caminhos e traiçoeiro, além da esperança da confiança e do escapar da dor. O seu caminho é o único para achar a paz que Deus nos deu. É o seu caminho que todos têm que percorrer no final, pois esse é o fim designado pelo próprio Deus. No sonho do tempo, esse fim ainda parece estar longe, mas na verdade já está aqui. Já está nos servindo como um guia benevolente no caminho a seguir. Sigamos juntos o caminho que a verdade nos aponta e sejamos guias para muitos dos nossos irmãos que buscam o caminho, mas não o acham. E a esse propósito, dediquemos as nossas mentes, dirigindo todos os nossos pensamentos para servir à função da salvação. A nós é dado o objetivo de perdoar o mundo. É a meta que Deus nos deu. É o seu fim para o sonho que buscamos e não o nosso, pois não falharemos em reconhecer tudo o que perdoamos como parte do próprio Deus. E assim sua memória é dada de volta a nós, completa e completamente. É nossa função lembrar-nos dele na Terra, e nos é dado ser a sua própria completeza na realidade. Portanto, não nos esqueçamos de que a nossa meta é compartilhada, pois é essa lembrança que contém a memória de Deus e nos indica o caminho para ele e para o céu da sua paz. E deixaremos de perdoar o nosso irmão que pode nos oferecer isso, quer dizer, pode nos indicar o caminho para a paz? Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos mostra o caminho. Nele reside a salvação, oferecida a nós através do nosso perdão, que é dado a ele. Não terminaremos este ano sem a dádiva que o nosso Pai prometeu ao seu Filho Santo. Estamos perdoados agora e estamos salvos de toda a ira que pensávamos pertencer a Deus e descobrimos ser um sonho. Somos restituídos à sanidade em que compreendemos que a raiva é insana, o ataque é louco e a vingança uma mera fantasia tola. Fomos salvos da ira porque aprendemos que estávamos equivocados. Nada mais do que isso. E pode um pai ficar com raiva do seu filho porque ele falhou em compreender a verdade? Vamos a Deus com honestidade e dizemos que não havíamos compreendido. E pedimos que ele nos ajude a aprender as suas lições através da voz do seu próprio professor. Magoaria ele o seu filho? Ou apressar-se-ia a responder-lhe dizendo: esse é o meu filho e tudo o que tenho é dele. Vejam que isso aqui, essa frase aqui, ela vem diretamente da parábola do filho pródigo. Ela está exatamente como está em alguns dos evangelhos, né? Aí eu não vou me lembrar.
Esse é o meu filho e tudo o que eu tenho é dele. Estejas certo de que ele responderá assim, pois essas são as suas palavras para ti. E mais do que isso, ninguém jamais pode ter, pois nessas palavras está tudo o que existe, e tudo o que existirá através dos tempos, e por toda a eternidade. A lição de hoje, que é a lição que nós vamos repetir, né? E aí, como a gente teve o ano bissexto, né? Ah, não, mas eu fiz o pulo, eu fiz o dia do salto. Então, a gente vai fazer hoje e pelos próximos 4 dias, né? Lição 361. Quero dar-te este instante santo. Tu estás no controle, pois eu quero seguir-te, certo de que a tua direção me dá paz. E se eu precisar de uma palavra que me ajude, ele a dará a mim. Se precisar de um pensamento, ele também o dará. E se eu precisar apenas de serenidade, de uma mente tranquila e aberta, essas são as dádivas que receberei dele. Ele está no controle porque eu pedi, ok? Ele está no controle porque eu pedi. E ele me ouvirá e me responderá, porque fala por Deus meu Pai e pelo seu Filho Santo, pelo Cristo, né? Por Jesus também, né? Então quero dar-te este instante santo. Tu estás no controle, pois eu quero seguir-te, certo de que a tua direção me dá paz, né? Então nessa lição de hoje e pelos próximos 4 dias, o que temos nós? O que temos nós? Temos essa afirmação de que nós entregamos o controle das nossas vidas para Deus, né? Ele está no controle porque eu pedi. Foi um exercício do meu livre-arbítrio, né? Quero dar-te este instante santo. Eu quero dar o meu tempo para que eu possa estar na presença de Deus. Pois eu quero seguir-te, certo de que a tua direção me dá paz. Então, é apenas no caminho de meu Pai que eu posso obter a paz. Concordam? Nós decidimos entregar o nosso ano de 2024 ao Divino Espírito Santo. Não foi isso que a gente fez? Então, nesses últimos dias do ano, nós vamos ter essa consciência aqui, né? E se Deus quiser, nós vamos fazer isso novamente agora em 2025, que já está aí despontando, né? E aí eu reconheço que se eu precisar de uma palavra que me ajude, ele dará a mim, né? É só eu pedir pelo verbo e ele me será dado. Se eu precisar de um pensamento, ele também vai me dar. Se eu precisar apenas de serenidade e de uma mente tranquila e aberta, porque a mente fechada é a mente do ego, né? A mente fechada é a mentalidade errada, que não quer saber de nada, que tem certeza de tudo, que tá sempre certa, né? Essas são as dádivas que eu receberei dele. Ele está no controle porque eu pedi. E ele me ouvirá e me responderá, porque fala por Deus meu Pai e pelo seu Filho Santo. Né? Quem é ele que fala por Deus meu Pai e que fala também pelo seu Filho Santo, que é o Cristo? O Cristo em mim e assim também o Cristo Jesus, né? É o Divino Espírito Santo. Tá bom? Quero dar-te este instante santo, tu estás no controle, pois eu quero seguir-te, certo de que a tua direção me dá paz. Então, a gente vai ficar com essa lição até o dia 31, tá bom? Vamos ao comentário do nosso livro-texto. Eu farei o comentário das lições finais e da sessão lições finais e do epílogo, misturado com o comentário diário para os próximos 5 dias, uma vez que a lição de hoje é a mesma para todos os 5 dias. Então, nós chegamos às lições finais do ano. Hoje e pelos próximos 4 dias, nós temos a mesma lição, que nos dá instruções muito simples através das quais nós temos que viver o resto das nossas vidas. A intenção do livro de exercícios é nos ajudar a formar o hábito retratado por essa lição. Dar cada instante do nosso tempo, né, ao Espírito Santo, pedindo a ele que esteja no controle,
nos comprometendo a seguirmos as suas instruções, a sua direção em tudo, sabendo que Ele sempre nos levará em direção à paz, né? Sempre, não tem outra possibilidade. A introdução dessa simples lição, né, das lições finais, é um texto que nós faríamos bem em ler a cada dia desses 5 dias. Vamos fazer isso pelos próximos dias, tá? Com certeza faremos isso, acho que fizemos isso no ano passado. A cada dia em que nós lemos esse texto novamente, junto com a lição, nós podemos seguir a leitura com um tempo de quietude, no qual nós buscamos um instante santo de comunhão com o nosso Pai e com a sua voz. Nós não estamos buscando por palavras, e aí ele vai citar o texto introdutório. Lê-lo-ei em português. As nossas lições finais estarão tão livres de palavras quanto for possível. Nós as usamos no início da nossa prática e apenas para lembrar-nos de que buscamos ir além delas. Voltemo-nos para aquele que nos mostra o caminho e faz com que os nossos passos sejam seguros. Nós estamos aqui, o que nós estamos buscando aqui é a comunhão com Ele, né? A comunhão com o nosso Pai. Nós nos abrimos à experiência da paz. Nós damos a nossas vidas a Ele, pedindo que sejam dirigidas em todos os nossos pensamentos para servirem à função da salvação. Nós estamos aqui para nos lembrar de Deus através do perdão aos nossos irmãos, através da partilha da realidade de Deus com todos à nossa volta. Nós estamos tão livres de palavras o quanto possível nesses tempos de prática, mas se eu precisar de uma palavra para me ajudar, ela me será dada. Se eu precisar de um pensamento, Ele também me dará esse pensamento. Ele vai nos dar o que quer que seja que nós precisamos. Algumas vezes serão palavras, algumas vezes serão pensamentos, e algumas vezes nada além do que a quietude, do que uma mente quieta e tranquila, uma mente aberta. Nós nos apresentamos a Ele e esperamos para que Ele nos dê o que quer que seja de que nós precisemos. Nós não dizemos a Ele aquilo de que nós precisamos, nós deixamos isso com Ele. A cada dia nós podemos começar desta forma, e durante o dia, frequentemente, sempre que for possível, nós paramos e uma vez mais renovamos a configuração das nossas mentes, a nossa determinação em não tomarmos nenhuma decisão por nós mesmos, sem Ele. Essas lições têm sido, como diz o epílogo do livro de exercícios, um começo e não um final. Elas nos treinaram na prática que tem por objetivo continuar pelo resto das nossas vidas, até que a nossa vida inteira tenha se tornado um instante santo. Sempre que você puder, no dia de hoje, lembre-se dessas palavras e repita-as. Este instante santo eu o darei a você. Ele, o Pai, nunca falhará em ouvir você, tá? Então essa é a mensagem. Algumas coisas que eu queria aqui destacar, né? A primeira, nós dizemos a Deus aquilo de que nós precisamos. Nós não dizemos a Ele como Ele tem que nos dar. Eu estou com frio. Eu não sei se Ele vai me dar uma jaqueta, um gorro. Eu não sei se Ele vai me dar um par de meias, eu não sei se Ele vai me botar num quarto aquecido, eu não sei se Ele vai me levar para passear num carro aquecido, eu não sei. A propósito, estou falando do frio porque aqui está um frio considerável. Pra gente que é brasileiro, tá fazendo uma friaca aqui. Eu tô aqui quentinha, né, com essa simples suéter porque eu tô no quarto aquecido, né? Então, eu só preciso dizer para Deus aquilo de que eu preciso, mas a gente já sabe
como bons estudantes de um curso em milagres que somos, que nós sempre pedimos pelo aprendizado. Nós sempre pedimos pela correção das nossas mentes. Nós sempre vamos pedir, olhem só que isso é importante, nós sempre vamos pedir para receber a lição que aquela situação que está se colocando diante das nossas vidas, para recebermos o aprendizado daquela situação, né? É isso que a gente pede. E nós, qual é a nossa contrapartida? Nós damos o nosso tempo para Deus, né? Para que nós possamos escutá-lo. Nós deixamos que Ele esteja a cargo, Ele é quem está no controle. Nós dizemos que nós vamos segui-lo, porque certamente Ele vai nos levar em direção à paz, né? Então, o que nós estamos entregando aqui é a nossa pequena dose de boa vontade, né? A nossa pequena dose de boa vontade em que sentido? Eu quero aprender, eu quero me abrir para ouvir a resposta, né? E aí, coincidentemente, eu estava vendo um vídeo da Judith, eu esqueci o nome dela, que foi uma das pioneiras lá de um curso em milagres, e ela falou que o grupo, antes da publicação do livro, eles tinham por hábito se reunir em oração e em meditação e fazer uma pergunta para o Divino Espírito Santo e esperar pela resposta. E é isso que nós precisamos aprender a fazer nas nossas vidas. Sempre que você tiver um problema, você precisa aprender a fazer a pergunta. Meu Deus, o que eu faço agora? Meu Divino Espírito Santo, qual é o meu próximo passo? Meu Divino Espírito Santo, me leve em direção à tua paz. E você pode pegar o livro de exercícios e o próprio livro-texto, e você pode utilizar os pensamentos como formas de oração, né? Mas é isso que a gente precisa aprender a fazer. Nós precisamos perguntar e nos aquietarmos. Porque se a gente perguntar e começar a fazer, a resposta não vai vir, né? A resposta não vai vir, né? Eu não sei se eu contei aqui para vocês que antes de decidir vir para cá, eu estava na dúvida sobre como eu ia operacionalizar essa viagem. E teve uma hora que eu estava muito nervosa e eu fiz uma oração. Falei, meu Divino Espírito Santo, me mostra o como, porque eu não estou vendo como, né? E em coisa, eu juro para vocês, gente, eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas em coisa de 2 horas, eu acho que eu contei isso na live, agora eu não estou me lembrando. Em coisa de 2 horas, eu me conectei com a minha companheira de quarto, que é uma brasileira, isso é muito raro, né? É uma brasileira, então tive condição de dividir o hotel com ela. Eu arranjei o hotel para ficar hospedada e consegui um preço que eu podia pagar. E eu ainda entrei em contato com um amigo meu americano para falar para ele que eu não ia ter como alugar um carro, né? Porque aqui a gente não aluga carro, eu teria que vir de outra cidade para cá dirigindo, não teria como. E também isso ia encarecer muito a viagem. E ele falou para mim, você não precisa se preocupar, que com o transporte local eu vou te levar e vou te buscar. Todo dia. Olha só. Isso foi coisa de 2 horas. E aí a gente se conheceu hoje de manhã, né? A gente já se conectou muito, ela estava me contando que com ela aconteceu a mesma coisa. Que ela não sabia como ela ia vir. E que em 2 horas eu entrei em contato com ela, eu mandei a mensagem, aí eu resolvi o hotel, resolvi a carona, né? Resolvi tudo. Olhem isso. Gente, isso não é pouca coisa, né? Isso não é pouca coisa. Então, é assim que funciona. Mas para funcionar, a gente tem que, em primeiro lugar, pedir. E em segundo lugar, a gente tem que se abrir para receber, sabe? Você tem que se abrir para fazer aquilo que a sua intuição tá te falando, né? E eu tive uma intuição que foi, vai lá no site do Stargate e vê o que as pessoas estão falando. Eu já tinha me esquecido disso, aí tava uma mensagem dela lá, dizendo que se alguém que viesse, que tivesse interesse em dividir o hotel com ela, ela estaria disponível, né? Então é assim que a coisa funciona. Eu vou ler novamente a lição, mas ele termina com um texto muito legal, onde ele vai
comentar o epílogo, e é um texto muito longo. Então eu vou ler 1/5 desse texto hoje e vou terminar o texto até o final do ano, porque senão eu não consigo ler esse texto todo para vocês, tá? Então vamos à lição. Quero dar-te este instante santo. Tu estás no controle. Pois eu quero seguir-te, certo de que a tua direção me dá paz. E se eu precisar de uma palavra que me ajude, ele a dará a mim. Se eu precisar de um pensamento, ele também o dará. E se eu precisar apenas de serenidade, de uma mente tranquila e aberta, estas são as dádivas que receberei dele. Ele está no controle porque eu pedi. E ele me ouvirá e me responderá, porque fala por Deus, meu Pai, e pelo seu Filho Santo. Tá bom? Então eu vou ler o texto final, que é muito grande, eu vou ler 1/5, eu acho que tem 5 páginas, eu vou ler uma página hoje, tá? Deixa eu só ver se o meu tablet consegue não travar aqui. E aí a gente continua, tá? Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Então, hoje eu vou ler 1,5 página, tá? O nome desse texto, que é o texto final, onde ele vai comentar o texto do epílogo. Eu não vou ler o texto do epílogo agora. O título desse texto é: E agora? Aonde nós vamos a partir daqui? Então, esse texto, ele é sobre o que faremos ao terminarmos a jornada do livro de exercícios, tá bom? Vocês vão entender ele em maior profundidade à medida em que eu for lendo, e vão entender em maior profundidade se vocês lerem o epílogo. Então, eu vou pedir a vocês, eu não vou ler agora, mas eu vou pedir para que vocês, depois que terminarem de ouvir o vídeo, leiam o texto do epílogo. É um texto pequeno de 1 página, tá? Então, imaginem que esse texto começa no dia 365, tá? Por que eu vou começar agora? Porque é um texto muito longo, de 6 páginas, e aí eu não consigo encaixar ele na minha dinâmica, porque eu não estou no Rio de Janeiro, tá? Eu estou em Monte Shasta, tá? Se eu estivesse no Brasil, eu deixaria para fazer essa leitura no último dia, mas eu não vou ter como, eu vou estar no workshop, tá? Eu vou ter pouco tempo. Então, aonde nós vamos a partir daqui? Parabéns, você terminou o livro de exercícios inteiro. E a maioria de vocês que tá aqui comigo, né, gente, já tá fazendo o livro de exercícios pelo 4º ano, né? Então, já é o 4º ano que vocês fazem. Se você é novo no curso e se você foi novo no curso neste último ano, você pode não tomar consciência de quantos estudantes começam o livro de exercícios e não o terminam. Então, finalizar o livro de exercícios não é um acontecimento pequeno, um feito pequeno. E realmente você merece os parabéns. Tendo completado uma passada através de todo o livro de exercícios, isto é, estamos na 60ª lição, se Deus permitir nós vamos chegar na 365, há 2 perguntas que podem ocorrer a você agora. Prestem atenção nesse texto, porque esse texto é sensacional. Eu li esse texto ontem dentro do avião, esse texto é uma pérola, tá? Devo eu repetir as lições do livro de exercícios ou fazê-las apenas uma vez é o suficiente? Eu tive um aluno, há uns anos atrás, já é um senhor de idade, eu não sei se ele ainda está me assistindo, né? Mas ele me mandou uma mensagem no Instagram e ele estava muito confuso. E ele botou assim, Jaqueline, você repete o mesmo curso todo ano? Vocês podem imaginar que ele me perguntou isso? Já era um senhor de idade. E eu falei para ele, senhor, sim, eu repito todo ano, porque eu ainda não aprendi. Então eu repito todo ano. Ele não deve ter entendido nada, né? Se eu sentir que eu terminei com as lições, como agora eu devo continuar o meu trabalho com o curso de milagres? Então tem essas 2 perguntas. Eu vou responder para vocês o que funciona para mim hoje e que vai funcionar para mim daqui a 4 dias, óbvio, né?
Não alcançarei um novo nível de consciência tão diferente em 4 dias do que aquele que eu tô agora. Então, a minha resposta para vocês é: em 2025, repetirei o livro de exercícios. E eu tô fazendo o livro de exercícios muito antes de ter começado a fazer os vídeos para vocês, correto? Então, a primeira pergunta é a qual ele vai responder hoje. Eu acredito que a resposta a esta pergunta é muito com você. Você que vai decidir, né, o que você vai fazer. Mas, de forma geral, eu posso dar a você uma resposta. E essa resposta é a minha opinião, mas está baseada em algumas observações objetivas sobre o livro de exercícios e os objetivos do seu treinamento, e em algum senso comum. A parte do senso comum é como você determina se você deve ou não repetir qualquer matéria ou qualquer aula. Matéria, né? Como se fosse matéria de faculdade. Pergunte-se a si mesmo: eu aprendi o que um curso em milagres intencionava ensinar? Se você aprendeu, você não precisa repetir o livro de exercícios. Se você não aprendeu ainda, você poderia, muito provavelmente, lucrar em repetir essa aula. Quando eu estava no 2º grau, eu estudei francês por 3 anos. Os últimos 2 anos foram com um professor absolutamente horrível. Quando eu fui para a faculdade, eu fiz um teste de nivelamento em francês para responder a pergunta: o quanto de francês as aulas do 2º grau me ensinaram? E a resposta me mostrou, a resposta acabou sendo quase nenhum francês. Eu, então, me matriculei no francês 1, do nível 1 da faculdade. E eu comecei tudo de novo. E não houve nenhum tipo de vergonha nisso. É nesse ponto que eu tô, tá? Com o curso. Eu tô falando de mim. A tua experiência é tua. Se você acha que não precisa repetir o curso, isso é com você. Eu estou falando da minha experiência. Não é porque eu tô aqui fazendo esses vídeos que eu acho que você pode saber, que você não pode saber mais do que eu. Eu não sei. Então, você que vai ter que fazer esse exame de consciência, tá? Eu já decidi que eu vou fazer de novo ano que vem com uma nova jornada com vocês. Muito bem. Então, não houve vergonha nisso. Isso não significava que eu fosse um estudante de francês incompetente. De fato, eu terminei adquirindo uma maestria em francês. Eu passei 1 ano vivendo na França e eu fui confundido como sendo francês por um estudante francês na universidade francesa. Uau! Gente, para um americano aprender francês, para o americano aprender francês não é fácil, que nem é pra gente que é brasileiro não, tá? Porque francês é muito parecido com português, né? É outro mundo. Nós não temos um teste escrito que você possa fazer para determinar se você aprendeu o que o livro de exercícios quis ensinar a você, objetivou ensinar a você. E não há nenhum tipo de vergonha se você ainda não tiver aprendido. Eu não aprendi, não tenho nenhuma vergonha nisso. Eu diria, para ser perfeitamente honesto, que eu não conheço uma única pessoa que tenha conseguido aprender tudo que é ensinado no livro de exercícios em apenas 1 ano. Nem eu, também não conheço. Mas porque eu não conheço não significa que não existe. Minha opinião pessoal, e não há absolutamente nenhum suporte para essas palavras no livro Um Curso em Milagres em si mesmo, no próprio livro, é que todos poderiam se beneficiar de fazer o livro de exercícios 2, 3, 4 ou até mais vezes. Meu caso. A peça-chave aqui a peça-chave de informação que você precisa para responder essa pergunta eu aprendi o que o livro de exercícios intencionava me ensinar o que o livro de exercícios tenta nos ensinar.
qual é o objetivo principal do livro de exercícios? Se você conhece a resposta para essa questão, é provavelmente muito fácil determinar se você aprendeu ou não o que o curso queria te ensinar. Se o propósito do livro de exercícios foi ou não alcançado no seu caso. Se você tem lido esses comentários e as instruções práticas de Robert com compreensão, você provavelmente já sabe as respostas. Só para vocês saberem, nós lemos todos os comentários, mas não lemos as orientações do Robert, porque senão não daria tempo. São grandes, chegam no final das lições, elas ficam muito grandes, tá? Então eu acho que eu vou ler as orientações do Robert na jornada do ano que vem, tá? Mas ainda estou recebendo aqui orientação, tá? Ainda que seja o objetivo último da prática espiritual que nos foi dada, que o objetivo último da prática espiritual que nos foi dada pelo livro de exercícios seja treinar as nossas mentes para olhar para tudo e todos no mundo de forma diferente, para sempre pensar com Deus, para ouvir sempre a voz que fala por Deus e para perdoar o mundo inteiro, o objetivo imediato do livro de exercícios é muito mais atingível, alcançável e prático. Esse objetivo imediato é nos treinar diariamente na nossa prática espiritual, estabelecer em nossas vidas o hábito de gastarmos tempo todas as manhãs e todas as noites para nos encontrarmos com Deus e para fixarmos, né, digamos assim, as nossas mentes na sua verdade. No hábito de voltarmos as nossas mentes para dentro da mente de Deus a cada hora. E então, por 1 minuto ou 2, temos o hábito de pensarmos frequentemente em Deus ou nos pensamentos espirituais entre essas lembranças horárias. E termos o hábito de respondermos imediatamente à tentação com algum pensamento a respeito de Deus. Algum tipo de ferramenta do nosso repertório de resolução de problemas que desenvolvemos ao longo do ano da nossa prática com o livro de exercícios de um curso em milagres. Maravilhoso. Então, a resposta para a pergunta, deverei eu repetir o livro de exercícios? É, se você estabeleceu esses hábitos de prática espiritual diária, num grau em que você possa e irá carregá-las com você adiante diariamente, sem um contínuo apoio do livro de exercícios, então você não precisa repetir o livro de exercícios. Você pode ainda escolher repetir o livro de exercícios, mas você não precisará repeti-lo. Você já se habituou. Entretanto, se você não estabeleceu ainda esses hábitos diários de prática espiritual, então você deverá se rematricular no programa que é projetado para ajudar você a formar tais hábitos, o livro de exercícios. Se vocês me perguntarem, Jaque, mas você já formou esses hábitos? Já, mas não do jeito que eu quero que eles fiquem, tá? Eu ainda vacilo muito durante o dia, então eu preciso de mais prática. Você provavelmente pode facilmente responder a pergunta por si mesmo sobre quão fortemente você formou esses hábitos de prática espiritual. Se você ainda estiver perdendo tempos de quietude nas suas manhãs ou noites, se você raramente se lembrar da lição a cada hora, ou se você mais raramente se lembrar da lição entre as horas. Se o seu ego ainda surgir e pegar o controle da sua mente sem ser desafiado pela sua mente certa, se você, então você se recusa a ouvir a voz do ego, e então certamente você irá se beneficiar de fazer as lições do livro de exercícios novamente. É nesse ponto que eu tô. Exatamente nesse ponto desse último parágrafo que eu li para vocês, tá? Se, por outro lado, você já tiver formado fortes hábitos de prática espiritual, não necessariamente hábitos perfeitos, mas hábitos reais, muito consistentes, então você poderá estar pronto para deixar o livro de exercícios de lado. Exatamente como você tem usado as rodinha de bicicleta, né, para aprender
a andar de bicicleta, a única forma de saber seguramente se você está pronto para tentar andar de bicicleta sem as rodinhas de bicicleta é andando, né? Aí você vai ver se você vai cair. A primeira vez que eu tentei continuar a minha prática espiritual sem o livro de exercícios, foi uma falha deprimente. Eu falhei deprimentemente. E foi o equivalente a uma bicicleta, a cair de bicicleta nos primeiros 100 metros, nos primeiros 10 metros de caminhada, né, com a bicicleta, né, de corrida com a bicicleta. Eu já tinha feito o livro de exercícios cerca de 5 vezes naquele momento, 6 vezes naquele momento, ó, 6 vezes. Eu não tinha realmente tentado seguir as instruções práticas. Entretanto, então não tinha, portanto não tinha formado bons hábitos de prática. Dentro de poucas semanas, eu não estava fazendo nenhuma prática espiritual de forma nenhuma. Tomei consciência, então, que não estava pronto para deixar de lado as minhas rodinhas de treinamento. E refiz todas as lições do livro de exercícios. Então, é aqui que eu tô, tá? Amanhã a gente vai ler uma outra sessão, que é a sessão do que você vai fazer se você achar que você já está pronto para caminhar sozinho. Então, eu vou dar para vocês a minha perspectiva. Quanto mais eu repito o livro de exercícios, quanto mais eu repito, mais eu observo que mesmo quando eu não estou pensando conscientemente nas lições, eu estou vivendo e agindo na minha vida a partir dos princípios. E outra coisa que eu já tenho muito forte hoje é que quando a minha mente egóica, a minha mente errada começa a falar comigo, a minha mente certa vem e desafia ela, assim, praticamente imediatamente. São segundos entre uma coisa e outra acontecerem, tá? A gente vai continuar lendo esse livro, esse texto que é maravilhoso, até o final do ano, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se preparando aí para a festa de Réveillon. Shasta está maravilhosa, apesar do frio. Eu vou postar umas fotos, tá bom? E depois de amanhã a gente começa o workshop aqui, tá bom? Então, repetindo a lição. Quero dar-te este instante santo. Tu estás no controle, pois eu quero seguir-te, certo de que a tua direção me dá paz. Tá bom? Meus amores, minhas amoras, obrigada pelas palavras de incentivo a vocês, com aquele vídeo horrendo que eu fiz ontem, né? Com aquela cara horrenda que eu estava ontem, né? Veio Ivone Anitta, disse que eu estava linda. Não sei como, tá bom? Mas foi o que eu pude fazer para vocês, para não perdermos o dia. Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem para o dia de hoje. Fiquem firmes aí na prática de vocês. E a todos aqueles que quiserem me acompanhar em 2025, estaremos juntos novamente, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã, diretamente da Califórnia, Monte Shasta, esse lugar que é um escândalo. Um beijo, bye bye.